Olá, seja bem-vindo ao canal falando sobre ética e pensamento conservador. E eu sou o comandante Ricardo, além disso, advogado e mestre em Direito. Como eu lembro na introdução dos assuntos tratados em nossos vídeos, os temas têm por base o livro Pensadores da Liberdade, de Rodrigo Constantino. No texto contido no livro de cada pensador, eu faço o resumo e faço a ligação dos assuntos com a realidade brasileira, bem como amplio a pesquisa quando necessário para o melhor entendimento dos temas tratados. No vídeo de hoje, vamos começar a falar de pensadores conservadores da atualidade, iniciando com Thomas Sowell. Como o material sobre ele é um pouco extenso, eu vou dividir em dois vídeos. Thomas Sowell é um economista norte-americano, crítico social e filósofo político. Nasceu na Carolina do Norte em 1930 e cresceu no Harlem, Nova York. Teve uma infância pobre e difícil e atualmente está com 95 anos. Deixou seus estudos na universidade e foi servir a Marinha dos Estados Unidos durante a Guerra da Coreia. Voltou e graduou-se em Economia pela Universidade de Harvard, em 1958, e depois fez mestrado em Economia pela Universidade de Columbia e, em 1968, concluiu seu doutorado em Economia pela Universidade de Chicago. É atualmente um membro sênior do Instituto Hoover, da Universidade de Stanford, e segue a linha de pensamento de Milton Friedman, Friedrich Hayek e Adam Smith, todos esses com vídeo neste canal. Sowell escreveu mais de 30 livros e lecionou na Universidade de Cornell, na Califórnia, e em Stanford, dentre outras universidades. Colabora com o The Wall Street Journal e com as revistas Forbes e Fortune. Como intelectual, ganhou notoriedade por se opor às ações afirmativas como a política pública de cotas raciais, embora seja negro e de origem pobre. Sowell acredita que toda visão é simplista, porque ela serve para facilitar a compreensão de um mundo complexo. Conforme ele diz, os conflitos de interesse podem dominar o curto prazo, mas os conflitos de visão dominam a história. Mas isso não quer dizer que visões sejam coisas ruins. Elas oferecem no sentido básico de como o mundo funciona. Qualquer teoria social calcada nos pilares que sustentam uma sociedade é influenciada pela visão de mundo que temos. Adam Smith, por exemplo, não olhava a natureza humana como algo a ser alterado. Sua preocupação era como chegar aos melhores meios para produzir os benefícios sociais desejados dentro das limitações humanas. A Constituição norte-americana é uma prova disso. Foi elaborada com a total preocupação aos pesos e contrapesos, que são os responsáveis pelos controles recíprocos entre os poderes da República, para que nenhum deles seja capaz de controlar o outro, gerando, assim, um equilíbrio. Atualmente, no Brasil, a população é vítima de um desequilíbrio institucional causado pelo aparelhamento das instituições do Executivo, da omissão do Legislativo e dos abusos de autoridade do Judiciário. O grande responsável por esse desarranjo institucional é, em primeiro lugar, a nossa própria Constituição, que permite que indicações políticas para a cúpula do Poder Judiciário, a qual deveria ser ocupada por juízes concursados e experientes. Em segundo lugar, vêm as indicações absolutamente equivocadas dos governos do PT para a cúpula do Judiciário, cujo fundamento ideológico foi utilizado e não o fundamento técnico. Em terceiro lugar, é o povo que vota mal e elege políticos corruptos para representá-lo. O Senado é o único órgão capaz de normalizar o desequilíbrio institucional e não o faz. O país está pagando muito caro por essa omissão. Espero que o povo
no ano que vem, lembre-se disso e não reeleja nenhum senador que faz parte do Senado hoje, bem como eleja pessoas íntegras, preocupadas com o bem-estar da população e não apenas com seus interesses, muitas vezes escusos. Estamos constatando no Brasil que toda concentração de poder é perigosa, ainda mais quando o poder se concentra no judiciário. Como afirmou Rui Barbosa, eminente jurista brasileiro, a pior ditadura é a do judiciário, contra a qual não há recurso. Muitas vezes, quando a ditadura é do executivo, a população ainda tem como último recurso apelar para o judiciário. Mas quando o judiciário é o próprio déspota, o povo não tem a quem recorrer. Thomas Sowell afirmou que as pessoas sofrem do que ele classificou como tirania da visão. Isso ocorre quando um ideal particular de justiça anula qualquer capacidade de reflexão honesta. Essas pessoas não terão interesse algum em debater seriamente os meios adequados para os seus objetivos. Não estão interessados em testar suas teses por meio da experiência e da lógica. Tudo o que importa serão as finalidades que essa pessoa considera como nobre. E qualquer alternativa oferecida diferente do que pensa será tratada com um intenso desdém. Sua estratégia será desqualificar os fins de seus oponentes. Atualmente vemos coisa pior no Brasil, que é o atual governo tratar todos aqueles que discordam do que ele faz como inimigos e que devem ser combatidos de todas as formas, legais, ilegais, imorais, etc. Thomas Sowell criou a expressão visão dos ungidos para classificar um grupo de pessoas para as quais a sua visão de mundo é muito mais relevante do que a própria realidade. Essa visão, que se confunde com uma ideologia, gera para aqueles que a utilizam a crença de que não apenas somente estão corretos, mas também estão num plano moral superior aos demais. Não se lembra de uma frase do atual presidente do STF que ele tem a missão de recivilizar o Brasil. Para os ungidos, há sempre uma necessidade urgente de ação para impedir uma catástrofe iminente. E esta deve partir quase sempre do governo. Aqui no Brasil vemos uma evolução disso. Essa visão parte do STF. Para esses ungidos, a minoria mais esclarecida e mais culta de que todos os demais da população deve decidir os rumos da nação, no lugar dos 213 milhões de pessoas que vivem no país, que, aliás, de acordo com a Constituição, são soberanas, que para eles são consideradas alienadas ou desinformadas, são motivadas por propósitos duvidosos e questionáveis, ou seja, não sabem o que querem para a sua sociedade. Para os ungidos, os argumentos contrários ao que eles pensam são repelidos com frequência, e são as suas boas intenções aquilo que importa em sua cruzada moral. Sowell chama atenção para a extraordinária habilidade desses ungidos em negar evidências contrárias às suas ações. Esses ungidos trabalham para preservar sua aura superior, apesar do histórico negativo de suas previsões e ações. Os ungidos estão sempre preocupados com suas guerras contra a pobreza, guerras contra as drogas, guerras contra a desinformação e outros posicionamentos que não têm respaldo algum com a realidade. Não medem as consequências de seus atos. No Brasil, atualmente, temos muitos ungidos em vários setores, dentro e fora dos três poderes. Uns aparecem, mas a maioria atua nos bastidores, utilizando-se daqueles que gostam de aparecer para divulgar o que preparam
normalmente para enganar a população e esconder aquilo que realmente estão maquinando por baixo dos panos. Todos eles, os que aparecem e os que não aparecem, formam o sistema que domina o país e, o mais importante, os que mais ganham com o que fazem. Ainda que pessoas mais esclarecidas, conhecedoras daquilo que realmente se passa no país, apontem com antecedência os defeitos e os erros das medidas tomadas por esses ungidos e indiquem prováveis fracassos delas, quando essas previsões viram realidade, os ungidos simplesmente as desprezam e alegam fatores imprevisíveis que levaram a resultados insatisfatórios. Normalmente culpam alguém pelos resultados negativos. A culpa é sempre dos outros. Assim, elegem seus culpados favoritos para que os seguidores fanáticos repitam a exaustão o que eles divulgam. Ocorre que a população já não aguenta mais isso, porque já sabe como eles operam. Aos poucos, por meio das redes sociais, o brasileiro está se informando como pode, já que os principais meios de comunicação estão dominados pelo sistema. Daí a urgência deles em censurar tudo. Os ungidos ficam muito incomodados com as liberdades individuais, porque a população, na sua visão de mundo, essas liberdades diminuem a sua dominação por meio do governo. Só que, hoje no Brasil, não é mais o governo, ou seja, o poder executivo que implementa as ações do sistema. Temos um conluio entre os três poderes que trabalha em prol de seus interesses. O sistema utiliza-se da engenharia social dos socialistas para controlar a população. Para o sistema, a família, que é a base de toda a sociedade democrática, representa um grande obstáculo à implementação de sua vontade, de centralização do processo de controle social. É por essa razão que os ungidos frequentemente estão atacando os valores que sustentam as famílias para enfraquecê-las e transferir o poder de decisão das famílias para a condução de suas vidas para o Estado. Após centralizar o poder, passará a controlar tudo. Essa é a essência dos governos totalitários. Ainda não chegamos lá, mas estamos caminhando a passos largos para isso. A responsabilidade individual é um dos pilares da democracia. É um conceito totalmente contrário ao que planejam os ungidos, porque uma pessoa sozinha seria capaz de derrubar quase todas as suas pretensões. Basta saber se comunicar com eficiência, como faz, por exemplo, o deputado federal Nicolas Ferreira. Os ungidos precisam transformar a população em seres robotizados e fanatizados, focados apenas na sua visão de mundo. Assim, acreditarão sempre nas falácias que divulgam, sempre culpando alguém pelo fracasso. Um grande exemplo disso é a nova campanha do governo atual, que, na verdade, data de 1917, da Revolução Socialista Russa, de culpar os ricos pela miséria do Brasil. Só que a miséria e a luta pela sobrevivência sempre existiram no mundo, em qualquer país. O objetivo desses ungidos é segregar a sociedade em classes e colocá-las em conflito para tirar proveito disso. Eles iriam se oferecer como aqueles que têm a solução para os problemas decorrentes desse conflito, que eles mesmos provocaram. Os ungidos se utilizam de intelectuais especialistas selecionados por eles para darem respaldo às suas ações. Sowell entende que intelectual não é o mesmo que sábio. Sabedoria é a qualidade rara de combinar o intelecto, o conhecimento, a experiência e o julgamento, para produzir uma compreensão coerente do mundo. Sabedoria requer autodisciplina e apreensão da realidade, sabendo que os limites da experiência pessoal e da própria razão. Para ele, os intelectuais são aqueles que lidam com as ideias, como os escritores, acadêmicos, ativistas políticos, jornalistas, etc.
Só que hoje nada mais são que o produto de 50 anos de domínio da esquerda do sistema de ensino brasileiro, ou seja, nada mais são que militantes que não têm sabedoria alguma. O grande exemplo para justificar essa premissa é comparar esses intelectuais com engenheiros. Um engenheiro civil, por exemplo, projeta uma ponte de forma equivocada e essa ponte certamente cairá, demonstrando a sua falha. Já em relação aos intelectuais de esquerda que defendem ideologias retrógradas, que provocam resultados ruins, eles sempre encontrarão bodes expiatórios para transferir a responsabilidade sua pelo fracasso de seus experimentos sociais. Além disso, além de blindar-se contra as consequências materiais de seus atos, ou seja, uma possível prisão, muitas vezes desfrutam de uma imunidade total, sem perda de reputação, porque eles têm um exército dos chamados influenciadores digitais para iludir a população trabalhando a seu favor. Só que Sowell mostra que esses intelectuais cometem erros fatais ao assumir que aquela habilidade que consideram superior em sua área de atuação pode ser generalizada para uma moralidade superior. Eles ignoram a ausência de elo entre essas duas coisas, porque há mais sabedoria na população em geral do que num indivíduo qualquer, por mais inteligente que ele seja. O conhecimento total da população supera o conhecimento dos intelectuais do sistema. Mas, mesmo assim, de forma arrogante, esses intelectuais do sistema consideram que o conhecimento que já está concentrado em indivíduos como eles é, por essa razão, o processo decisório do que é melhor para a população para estar concentrado neles também, porque são iluminados e por esse motivo sabem o que é melhor para o bem da população. Essa é a base do movimento dito progressista que despreza a democracia e a economia de mercado. Como eu já afirmei em outros vídeos, esse movimento progressista não tem nada de progresso e pode ser chamado de retrógrado. Para Sowell, esses intelectuais, porta-vozes dos ungidos, gostam de falar em nome da razão. Eles recusam a admitir que as leis devem ser fruto da experiência passada. Preferem flertar com abstrações racionalistas e desprezar as tradições transmitidas de geração para geração, ou seja, a postura conservadora. Sowell considera que, devido a essa típica arrogância desses intelectuais, é muito difícil convencê-los de que seus atos são graves equívocos. Aqueles que pensam diferente deles passam a ser rotulados como racistas, homofóbicos, xenófobos, machistas, misóginos e mais todos os adjetivos que conseguem encontrar para rebater argumentos contrários ao que pensam, porque eles não têm argumentos para sustentar um debate de ideias. O problema é que essa visão de mundo é hoje dominante na mídia. Assim, esses intelectuais acabam ganhando uma certa influência. Só que isso está se dissipando, porque a população está conseguindo se informar melhor por meio das redes sociais. Outro problema para a população brasileira é que essa oligarquia dominante, que forma o sistema que governa hoje, dificilmente abrirá mão do poder que tem e agirá de todas as formas para mantê-lo, com o agravante que estão de posse da máquina governamental. O que mais falta a esses intelectuais do sistema é a humildade em enxergar que, mesmo para alguém que demonstra alguma inteligência, muitas vezes não possui a sabedoria, e desta forma não pode se considerar como um guia moral para a população. E não há alguém individualmente capaz de empurrar a história ou recivilizar o país, como se afirmou recentemente. Isso nada mais é do que um grande exemplo de arrogância típico de um ungido. Bem, era isso que eu queria transmitir para você
sobre o pensamento de Thomas Sowell no dia de hoje. No próximo domingo, continuaremos a falar sobre ele, no segundo vídeo. Por hora, era isso que eu queria transmitir para você que me prestigia com a sua atenção neste domingo. Deixo aqui meu muito obrigado. Se gostou desse conteúdo, deixe o seu gostei e, se desejar, comente, compartilhe e inscreva-se neste canal. Este é o canal falando sobre ética e eu sou o comandante Ricardo. Aguardo você. Até lá.